José Luís Carneiro deu uma entrevista ao Sol que é no mínimo risível, mas eu acho que merece ser vista. Então não é que José Luís Carneiro, em vez de dizer ao país que, enquanto ex-ministro da Administração Interna de António Costa, fracassou miseravelmente, que as políticas migratórias que foram implementadas na altura em que o próprio era ministro foram absolutamente miseráveis, que deram folgo à substituição populacional, que forçaram o povo português a começar a tornar-se estrangeiro na sua própria casa, José Luís Carneiro diz o seguinte, e vocês não estão prontos para esta frase: ainda ninguém provou que há 1.600.000 imigrantes em Portugal. Com vídeo, isto foi dito com vídeo, não é IA, está no site do Sol. Isto já tem 4 dias, inclusive. Eu é que comentei isto no Instagram e por alguma razão esqueci-me de trazer isto ao YouTube. Vamos ver esta intervenção de José Luís Carneiro e fazer uns comentários, porque tem imensa graça. Ora, cá está o que eu dizia. Ao título de uma entrevista de quase 3 horas, dividida em várias partes, o líder socialista explica as suas posições, lança críticas ao governo e revela o que faria diferente se estivesse no poder. É um mistério, não sei honestamente. Quem olha para José Luís Carneiro e pensa, isto dava um bom líder da nação, não pode estar bom da cabeça. Apetece-me dizer isto. Quem olha para o Partido Socialista em 2026 e pensa assim, era boa ideia pôr esta malta no poder outra vez, eu não sei, honestamente, vocês deviam viver no país que tenha as repercussões do vosso voto, mas não deveriam forçar ninguém a viver no país que tem as repercussões do vosso voto. Essa é que é a questão. Eu acho que deveria ser criado uma espécie de ecossistema à parte, em que os resultados de governo do Partido Socialista fossem implementados, as pessoas vivessem como estrangeiras na sua própria casa, assim num ecossistema separado, compravam uma ilha ou assim, enfrentavam as consequências da governação do Partido Socialista, mas era só para os votantes do Partido Socialista e à esquerda do Partido Socialista, só para esses. E pronto, e era isto. Honestamente, eu não consigo perceber. É porque eu depois tenho que levar com as consequências do voto destas pessoas. Esta é que é a questão, porque eu tenho que viver num país fabricado por pessoas que acham que o PS é alguma coisa de jeito, quando na verdade é a maior fábrica de corruptos deste país. A entrevista estava marcada para as 2h30 de segunda-feira no Largo do Rato, mas José Luís Carneiro só chegaria à sede por volta das 4 da tarde, portanto uma pontualidade socialista. Na noite anterior tinha feito a reentrée política do PS em Olhão e quando regressava a Lisboa ficou retido na A2 por causa de um acidente e uma cordialidade notável. Carneiro confessaria muito mais tarde que não tinha almoçado, eu também não, e devo ter sofrido mais com isso. O líder do PS é um homem que gosta de dar a volta aos textos e foge como ninguém do que não quer responder e, em sentido contrário, gosta de frisar a mensagem que quer passar. Sim, ele não responder é bastante comum. E depois fala aqui de algumas questões, enfim, de políticas do melhoral, como sabem, não há aqui nada que interesse verdadeiramente. Fala aqui da questão da REN, enfim, não é que não interesse, mas a questão existencial deste país para eles está boa, que é mais invasão, mais estrangeiros e mais substituição. E, portanto, nacionalizava isto, privatizava aquilo, não sei se ele privatizava alguma coisa, mas quando a questão chega à questão migratória é que fica absolutamente maravilhosa e que era isso que eu queria procurar, em que o próprio, inclusive, isto é importante de se dizer, e perdoem-me estar aqui a olhar para o PC e não para vocês, salvo seja, porque estou aqui à procura, mas na reentrée do Partido Socialista, o José Luís Carneiro teve a audácia de fazer uma intervenção, como fazem todos os líderes políticos nas respectivas reentrées, e teve a audácia de não falar sequer do Luís Neves. Teve a audácia de falar da questão do Ministro da Administração, do Ministro da Educação, peço desculpa, e falou, e tudo muito bem, ok, mas depois não falou sobre o Ministro da Administração Interna porque achou por bem não falar do Ministro da Administração Interna, portanto basicamente é isto, e portanto é que é uma coisa absolutamente indescritível e que eu acho que deveria ser levada em consideração. E acho que é aqui nesta parte final que temos o Dr. Luís Montenegro atacava com 2 mãos a toda a voz do governo, o médico de família e as listas de espera. E depois tem o PS ia acabar com as listas de espera, que todos iriam ter um médico de família. A conversa só muda de acordo com a posição do partido, isto é, se está no governo tem um discurso, se está na oposição tem outro. Quando o PS estava no governo e o contrário era assim, não era um pouco assim. O Dr. Luís Montenegro foi um pouco mais ligeiro, vou recordar-lhe aquilo que ele prometeu na campanha de 2025 e já estavam cá 1 milhão de estrangeiros, até porque usaram esse argumento na campanha. Pelos vistos entraram mais 600 mil. Esses números são muito voláteis, ainda não vi prova deste
estes números em lado nenhum e já os pedi. Não acredita no INE? Ao qual José Luís Carneiro responde: o INE faz estimativas e trabalha por estimativas, mas queria chamar a atenção do seguinte, que é muito importante. Em 2025, esses números já cá estavam e o Dr. Luís Montenegro prometeu médicos de família para todos até dezembro de 2025. Certo, mas António Costa também prometeu médicos de família para toda a gente até ao fim do seu mandato. Sabe quem é que foi ministro de António Costa, José Luís Carneiro? É só para não nos fazer de estúpidos, porque eu sei que está habituado a falar para um conjunto de pessoas que se calhar não têm memória política. Votam em si, votam no António Costa. Se agora Pedro Nuno Santos voltasse para líder do Partido Socialista, se calhar ainda ia ter a audácia de se vender como a novidade do Partido Socialista, quando é mais um dos homens que andou a parasitar o partido e a Assembleia da República e ajudou a destruir o país, porque também foi ministro, mas acho graça que José Luís Carneiro diga: bom, Luís Montenegro não cumpriu a sua promessa de ter um médico de família para cada português até dezembro de 2025. Esta promessa também foi feita por António Costa, que também não cumpriu. E eu posso dizer porque é que não cumpriu, que é uma coisa interessante. Eu posso dizer que António Costa não cumpriu esta promessa porque há pelo menos uma pessoa, um português, que não tem médico de família. Sou eu. Há mais. Atenção, eu sei que há mais. Mas há pelo menos uma pessoa, um português, que não tem médico de família. Sou eu. É verdade. E diga-se de passagem que isto é uma coisa divertida também. António Costa não só fez essa promessa dizendo que todas as pessoas teriam médico de família até ao fim do seu mandato, ou todas as famílias, mas ele terminou o mandato e havia mais pessoas sem médico de família do que quando ele começou. Portanto, ele não falhou a promessa por meia dúzia de pessoas. Ele falhou a promessa, mas o cenário piorou depois da promessa e governação dele, que é uma coisa inacreditável. E tem aqui: prometeu até 2025 redução dos tempos de espera para a primeira consulta, redução dos tempos de espera para cirurgias e passar a 0 cirurgias, e ele a mudar de assunto, que é uma coisa interessante, e portanto ele diz basicamente: ninguém me provou, o INE trabalha com estimativas e portanto não temos estes números. E eu até posso concordar com José Luís Carneiro, sabem? Apetece-me concordar neste vídeo, e nem é uma questão de apetece-me concordar na paródia, eu concordo mesmo. Não há provas porque eu acho que são muitos mais, porque 1.600.000 já eram números que acabaram por ser mais ou menos confirmados pelas estimativas do INE. Mas esta ideia peregrina de que estes dados que são tão antigos ainda são verdade ao dia de hoje, quando o Partido Social Democrata a única coisa que fez foi regularizar em massa as pessoas, é uma coisa interessante. Portanto, eu acho que nós estamos muito mais perto dos 2 milhões, se é que já não ultrapassamos os 2 milhões de estrangeiros em Portugal, do que propriamente do 1.600.000. E termino com isto. Para uma direita que é algo fatalista, que acha que está tudo perdido, eu gostava de dar nota apenas de uma coisa. Saibam que este governo implementou algumas medidas, apesar de que pouquinhas e reconhecidas genericamente por uma boa parte das pessoas que assistem este canal e outros como pouquinhas, mas eu não sei se vocês assistiram, mas os dados davam nota de que estas medidas pouquinhas quebraram a entrada de estrangeiros em quase 50%. Quebraram a entrada, apesar de que houve uma regularização em massa. Mas isto tudo para dizer o quê? Para os fatalistas que acham que isto está perdido. Para as pessoas que acreditam que a esquerda fez tão mal ao país que isto é absolutamente irreversível. Para as pessoas que acham e têm uma visão da história absolutamente fatalista e não percebem que a história e as inevitabilidades contrariadas são quase uma constante em toda a história de todas as nações. Percebam que estas medidas pouquinhas tiveram um impacto de 50% ou de 40% nas entradas de estrangeiros. Imaginem se por alguma razão houver medidas focadas nos repatriamentos em massa, sejam eles mais forçados, sejam eles feitos por desincentivos fiscais, porque na verdade não são incentivos, mas desincentivos fiscais. Imaginem tudo o que pode ser conseguido quando o objetivo for repatriar em massa e reverter em massa a substituição populacional. Este governo só queria controlar e tornar a substituição legal. Imaginem o que nós conseguíamos sem um grande esforço com determinados incentivos fiscais, desincentivos fiscais, na verdade, e com repatriamentos forçados e mesmo com uma polícia de fronteiras séria. Imaginem o que nós poderíamos conseguir no espaço de um ano. Eu digo num mês, que já se conseguia algumas coisas, mas no espaço de um ano, de 2, imaginem de 5, eu diria que o problema estaria resolvido. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado, deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.